Os drones se tornaram nossos olhos no céu, capturando momentos impressionantes que antes eram invisíveis do chão. Neste vídeo, vamos conferir algumas histórias que ninguém acreditaria se não fossem capturadas por um drone. Em Ohio, Estados Unidos, um resgate dramático se desenrolou no Lago Erie, quando 18 pessoas se viram presas em uma placa de gelo à deriva. Andando de motoneve e veículos todo-terreno no lago congelado perto da ilha de Catawba, um grupo de repente enfrentou perigo quando a placa de gelo sob eles se desprendeu, deixando-os à deriva. Filmagens notáveis de um drone mostram o resgate. Um helicóptero da Guarda Costeira dos Estados Unidos rapidamente os avistou na enorme placa de gelo flutuante, iniciando uma operação de resgate com ação rápida. 11 membros do grupo foram resgatados com segurança pelo helicóptero da Guarda Costeira e um barco aéreo. Enquanto isso, um homem interveio para ajudar os 7 indivíduos restantes, usando um barco aéreo particular para guiá-los de volta à costa. Na costa oeste do Sri Lanka, um navio cargueiro encontrou um destino trágico, afundando nas ondas e mergulhando nas profundezas do oceano. Carregado com mais de 2.200 toneladas de ácido nítrico e vários outros produtos químicos, o naufrágio do navio marca um evento crítico para o país, sendo considerado o pior desastre ambiental causado pelo homem na história do Sri Lanka. Podemos ver isso nesta filmagem inacreditável de drone. O destino prematuro do navio cargueiro levantou preocupações significativas entre as autoridades, especialmente em relação à possibilidade de um devastador derramamento de óleo combustível. À medida que o navio permanece submerso nas profundezas do oceano, temores se intensificam sobre a possibilidade de produtos químicos perigosos vazarem para o ambiente marinho, representando graves ameaças à vida marinha e aos ecossistemas costeiros. Em um vídeo de tirar o fôlego capturado por um drone em Montana, um ciclista de montanha encontrou-se em um encontro aterrorizante com um urso negro. Enquanto descia as encostas, o ciclista notou o urso negro e tentou manter a calma, mas a presença do ciclista pareceu despertar os instintos predatórios do urso, levando-o a perseguir o ciclista montanha abaixo a toda velocidade. O vídeo mostra a perseguição cheia de adrenalina, com o urso bem próximo ao ciclista, enquanto navegavam pelo terreno traiçoeiro. As habilidades do ciclista foram colocadas à prova enquanto ele corria para despistar o determinado urso. A cerca de 120 quilômetros de Jakarta, Indonésia, encontra-se Gunung Padang, uma formação montanhosa que desafia nossa compreensão convencional da história humana. À primeira vista, o local pode parecer apenas um monte de rochas vulcânicas, mas sua complexidade arquitetônica é o que intriga os pesquisadores. Gunung Padang é formado por blocos de basalto dispostos de maneira que sugerem uma construção deliberada. Estudos indicam que essas rochas podem ter sido manipuladas por uma civilização pré-histórica com conhecimento avançado de engenharia. Alguns pesquisadores acreditam que a estrutura seja um monumento que data de 20 mil anos atrás, bem antes das pirâmides do Egito. Além disso, lendas locais afirmam que as rochas têm propriedades mágicas. Disse que, quando batidas juntas, certas pedras produzem sons musicais, como se a montanha inteira fosse um instrumento gigantesco. Essa característica única levou os estudiosos a explorar a possibilidade de Gunung Padang ter sido usado como um espaço para rituais sonoros ou cerimônias religiosas. Escavações recentes, combinadas com imagens de drones e georradares, revelaram camadas subterrâneas que podem conter câmaras ocultas ou até mesmo artefatos. Esses achados sugerem que Gunung Padang foi construído em etapas ao longo de milhares de anos, tornando-o um marco crucial para reavaliarmos as capacidades das civilizações antigas. Em uma filmagem hipnotizante capturada por um drone, centenas de renas podem ser vistas embarcando em sua migração anual pelas planícies nevadas do norte da Escandinávia. Guiadas por pastores do povo indígena Sami, as renas atravessam a região ártica, cruzando da Noruega para a fronteira com a Finlândia. O movimento sincronizado das renas, semelhante a um bando de pássaros em voo, é um espetáculo raramente visto do ar. Usar um drone para filmar a migração foi uma decisão improvisada, pois as renas tendem a evitar áreas urbanas, tornando necessário rastreá-las. A jornada anual, que dura 2 meses, envolve centenas de pastores Sami guiando seus rebanhos por centenas de milhas. É uma tradição profundamente enraizada na cultura Sami,
refletindo sua conexão com a Terra. Localizada em Afton, Wyoming, a fonte que respira é um fenômeno único no mundo. Essa nascente natural é caracterizada por seu fluxo intermitente, que parece imitar o ato de respirar. A cada 15 a 20 minutos, a água irrompe com força e depois para completamente, como se estivesse exalando. Esse ciclo hipnotizante ocorre devido a um sistema de sifão natural que regula o movimento da água subterrânea. O processo começa com a água preenchendo uma câmara subterrânea até atingir um ponto crítico. Quando isso acontece, a pressão força a água para cima, criando um jorro espetacular. À medida que o reservatório esvazia, o fluxo cessa, até que a câmara seja preenchida novamente. Os drones se mostraram ferramentas essenciais para documentar esse fenômeno em detalhes. Com imagens aéreas de alta definição, cientistas puderam mapear a área ao redor da fonte, identificar padrões de fluxo e até mesmo estudar os efeitos desse comportamento periódico nos ecossistemas locais. Além de sua importância científica, a fonte que respira é uma atração turística popular, encantando visitantes que vêm de longe para testemunhar essa exibição impressionante da força da natureza. A fonte também é cercada por lendas locais, que a descrevem como um pulmão da terra, um símbolo de equilíbrio e renovação. No coração do Oriente Médio há um corpo de água diferente de qualquer outro, o Mar Morto, uma vasta extensão compartilhada por Israel e Jordânia. Infame por sua extrema salinidade, esse ambiente hipersalino é tão severo que está desprovido de vida, justificando seu nome. No entanto, em meio a essa desolação, uma árvore solitária surgiu em uma filmagem de drone inacreditável, desafiando as probabilidades. Localizada perto de Arad, essa árvore peculiar é um testemunho da resiliência da natureza. Ela não flutua como se poderia esperar, mas está enraizada em uma formação de sal que se projeta desafiadoramente da paisagem estéril do Mar Morto. Chegar a essa árvore não é uma tarefa fácil, pois as pessoas enfrentam os desafios de navegar pelas águas implacáveis do Mar Morto. A verdade é que a real beleza dela só pode ser vista nas filmagens de drone. No dia 20 de março de 2021, um fotógrafo viajante registrou imagens incríveis com seu drone de um vulcão na Islândia. As imagens são impressionantes, e o que mais nos deixa intrigados é o fato de ter espectadores atentos assistindo tudo de pertinho, literalmente posicionados aos pés do vulcão. A estrutura de Richat, também conhecida como o Olho do Saara ou o Olho Azul da África, é uma maravilha geológica única localizada no deserto do Saara, na Mauritânia. Esta formação circular maciça, com mais de 30 quilômetros de largura, capturou a fascinação de cientistas e aventureiros por séculos. E agora podemos finalmente ver a filmagem que ninguém acreditaria até ver de cima, graças à tecnologia de drones. Inicialmente acreditava-se ser resultado de um impacto de meteoro, devido à sua forma circular. A verdadeira origem da estrutura de Richat permaneceu um tema de debate e especulação. Enquanto algumas teorias propunham uma erupção vulcânica como a causa, a ausência de rocha ígnea ou vulcânica dentro da estrutura lança dúvidas sobre essa hipótese. Recentemente, uma filmagem de drone capturou a dramática erupção do vulcão Fagradalsfjall, na Islândia. O vídeo oferece uma visão de perto da atividade vulcânica, mostrando rios de lava escorrendo por suas encostas e o borbulhar intenso em seu núcleo. A erupção de Fagradalsfjall, localizada na península de Reykjanes, começou após uma série de atividades sísmicas. Este evento marcou a primeira erupção vulcânica na área em mais de 800 anos, atraindo a atenção de cientistas, moradores e turistas. A filmagem de drone fornece insights valiosos sobre a dinâmica da erupção, permitindo aos pesquisadores estudar o comportamento do vulcão e monitorar seu impacto no ambiente circundante. Também oferece aos espectadores uma rara oportunidade de testemunhar o poder bruto da natureza a uma distância segura. No deserto oriental remoto do Iêmen encontra-se uma maravilha natural que intrigou e mistificou os habitantes locais por séculos: o Poço de Barhut, também conhecido como Poço do Inferno. Este buraco gigante na terra que você pode ver nesta filmagem de drone inspirou contos de demônios e gênios, acrescentando a sua aura enigmática. O Poço de Barhut, perto da fronteira com Omã, na província de Al-Mara, no Iêmen, mede aproximadamente 30 metros de largura e estima-se que atinja profundidades de cerca de 100 metros, embora alguns afirmem que pode chegar a 250 metros.
Apesar de sua proximidade, ninguém jamais se aventurou até o fundo, envolvendo o poço em mistério e especulação. É por isso que a recente filmagem de drone mostra algo inacreditável. Mesmo com o drone pairando diretamente acima e a câmera apontada para baixo, a escuridão extrema impediu qualquer vislumbre de seu abismo. No coração do deserto egípcio encontra-se um tesouro esquecido, um cinema abandonado que parece uma miragem surgindo das areias do Sinai. Capturado por um fotógrafo de drone, esse cenário surreal conta uma história tão fascinante quanto qualquer enredo de filme. Instalado nos primeiros anos deste milênio, este cinema ao ar livre não foi idealizado por egípcios, mas por um francês chamado Dean Edel. Dean imaginou um cinema no meio do deserto, com Duna de David Lynch em mente. Ele voltou para Paris e começou a dar vida ao seu sonho com a ajuda de investidores. O cinema contava com uma tela especialmente projetada e assentos de madeira vintage adquiridos de um antigo teatro no Cairo. Tudo parecia pronto para uma grande inauguração, mas as tensões com os moradores locais borbulhavam sob a superfície. Na noite da grande abertura, assistida pelo governador do Sinai, ocorreu um desastre. O gerador elétrico foi misteriosamente sabotado, lançando uma sombra sobre o ambicioso projeto do francês. Nenhum filme foi exibido e o cinema foi abandonado. Nas escarpas íngremes das montanhas Jundu, perto de Pequim, China, as cavernas de Gaju se destacam como um testemunho da engenhosidade humana de mais de 1000 anos atrás. Esta vasta rede subterrânea é composta por mais de 110 câmaras interconectadas, todas esculpidas na rocha. Cada câmara parece ter sido meticulosamente projetada, apresentando janelas, camas e até compartimentos de armazenamento, sugerindo que este local foi habitado por uma sociedade avançada para sua época. Os pesquisadores acreditam que essas cavernas podem ter servido a múltiplos propósitos: refúgio para grupos perseguidos, fortaleza militar ou até mesmo um centro espiritual. No entanto, o verdadeiro objetivo ainda permanece um mistério. Avanços recentes em tecnologia permitiram que drones equipados com câmeras de alta resolução e mapeamento tridimensional explorassem áreas antes inacessíveis. Descobertas recentes incluem passagens ocultas, câmaras subterrâneas menores e marcas esculpidas que podem ter significado ritualístico. Essas descobertas estão ajudando a reconstituir a vida dos habitantes dessas cavernas, mas ainda há muito a ser desvendado. Além de sua arquitetura impressionante, as cavernas também apresentam um aspecto cultural importante. Lendas locais falam de espíritos protetores que habitam a área, adicionando uma camada de misticismo a este local já intrigante. Pesquisadores agora especulam que as cavernas possam ter sido um ponto de encontro para práticas espirituais secretas, reforçando a ideia de que a história contada pelas pedras é apenas a ponta do iceberg. Drones capturaram imagens notáveis de patos trabalhando juntos para ajudar os agricultores a combater pragas em campos de arroz na Tailândia. Este método inovador de controle de pragas envolve a liberação de cerca de 10.000 patos Kaki Campbell em uma fazenda de arroz de 6 hectares na província central de Nakhon Pathom, a noroeste de Bangkok. Os patos desempenham um papel crucial na limpeza dos campos após a colheita, consumindo restos de arroz e procurando pragas como caracóis maçã dourados. Esses caracóis invasores, originários do sul da América, representam uma ameaça significativa às lavouras de arroz em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos e as Filipinas. O criador rota 4 diferentes bandos pela província, movendo-os de campo em campo após cada uma das 3 safras anuais. Os patos serão eventualmente usados para a produção de ovos depois de passarem vários meses se alimentando nos campos. No coração do Novo México, os drones térmicos ajudaram a revelar detalhes impressionantes de Blue Jay, uma antiga vila puebloana datada de aproximadamente 1000 anos atrás. Localizada ao sul de Chaco Canyon, a vila era composta por cerca de 60 casas de adobe dispostas ao redor de uma nascente. Embora a vila tenha sido descoberta na década de 1970, novas tecnologias permitiram que arqueólogos detectassem estruturas antes desconhecidas. Imagens térmicas revelaram a possível existência de uma câmara subterrânea cerimonial, uma característica incomum para este tipo de povoado. A presença dessa câmara levanta questões sobre as práticas espirituais e culturais dos habitantes de Blue Jay. Ao contrário de outras vilas puebloan, que geralmente possuem grandes estruturas chamadas grandes casas, Blue Jay
parece ter sido um assentamento mais modesto, mas não menos significativo. Além disso, as imagens de drones mostraram evidências de sistemas de irrigação rudimentares, sugerindo que os moradores usavam técnicas avançadas para cultivar alimentos em um ambiente desafiador. Essas descobertas estão ajudando a reescrever partes importantes da história dos povos indígenas da região. Em Portugal, nas Serras da Estrela, um espetáculo natural impressionante foi revelado. Ninguém sabia o quão vasto era até usarem um drone para capturá-lo do alto. Na filmagem, parece ser um lago pitoresco, mas ao observar mais de perto, uma visão notável se desenrola. O que parece ser um buraco gigante no rio, com água caindo em suas profundezas. Esse enigmático recurso assemelha-se a um vórtice, atraindo as águas circundantes com um fascínio quase hipnótico. Os espectadores ficaram maravilhados com a visão, que parecia saída de um filme de ficção científica. No entanto, a verdade por trás desse misterioso buraco é mais pragmática do que parece. Não é um portal para outra dimensão, ou um fenômeno natural, mas sim uma estrutura feita pelo homem, servindo a um propósito vital. É uma barragem projetada para gerenciamento e divisão de água. Nas Ilhas Canárias, um achado impressionante trouxe luz a uma civilização antiga. Em uma caverna funerária localizada em um desfiladeiro na ilha de Gran Canária, drones descobriram 72 esqueletos mumificados, pertencentes ao povo Guanche. Essa civilização pré-hispânica habitou as ilhas antes da chegada dos colonizadores espanhóis. A caverna continha 62 corpos adultos e 10 infantis, organizados em uma disposição que indicava um cuidado especial com seus rituais funerários. Além dos corpos, os arqueólogos encontraram mortalhas feitas de fibras vegetais e peles de animais, confirmando a complexidade das práticas funerárias dos Guanches. Esse achado foi especialmente significativo porque, anteriormente, acreditava-se que os Guanches não incluíam crianças em seus rituais de mumificação. A descoberta dos esqueletos infantis levou os pesquisadores a reconsiderar essas suposições e aprofundar os estudos sobre as tradições funerárias desse povo. Os drones também foram cruciais para acessar a caverna, localizada em uma área de difícil alcance, permitindo a captura de imagens detalhadas que ajudaram na documentação e preservação do local. Essas descobertas oferecem um vislumbre fascinante das crenças e costumes dos Guanches, uma civilização que ainda guarda muitos segredos. No coração do deserto de Karakum, no norte do Turcomenistão, encontra-se um verdadeiro espetáculo da natureza. A cratera de gás Darvaza, também conhecida como a Porta para o Inferno ou os Portões do Inferno. Ao se aproximar deste fenômeno, pode-se imediatamente sentir o calor e ouvir o crepitar de 1000 chamas dançando sobre poças de gás natural. Por décadas, a cratera de gás Darvaza tem sido um espetáculo da natureza, com chamas alimentadas por gás metano queimando continuamente em suas profundezas. Cada chama dentro da cratera marca um ponto onde o gás natural escapa das paredes, e a impressionante captura de drone agora nos permite vê-la sob uma luz diferente. Da perspectiva de um drone, a paisagem extensa ao redor da cratera e o inferno ardente dentro dela ganham um foco nítido, oferecendo um show notável. No desolado e gélido terreno da península de Yamal, na Sibéria, um gigantesco buraco apareceu repentinamente em 2014, chocando cientistas e locais. Com mais de 30 metros de largura e 50 metros de profundidade, esse fenômeno natural levantou inúmeras questões sobre suas origens e implicações. Inicialmente, o buraco foi atribuído à atividade de meteoroides ou até mesmo a explosões subterrâneas causadas por gás natural. Pesquisas posteriores indicaram que ele foi formado devido ao derretimento do permafrost, uma camada de solo permanentemente congelado que, ao descongelar, libera gases como metano, provocando uma explosão subterrânea. O buraco rapidamente se tornou uma atração turística e científica, despertando o interesse de especialistas de várias partes do mundo. Com drones, os pesquisadores puderam capturar imagens detalhadas da cratera e mapear sua estrutura interna sem colocar em risco a segurança das equipes de campo. No fundo do buraco, uma descoberta inesperada, uma escada de madeira aparentemente antiga. Essa descoberta levantou ainda mais mistérios sobre o local. Alguns especulam que pode ser um artefato deixado por moradores antigos ou exploradores, enquanto outros sugerem que seja apenas um resquício de atividades mais recentes. Este evento ressaltou os impactos das mudanças climáticas,
já que o derretimento do permafrost está diretamente relacionado ao aumento das temperaturas globais. Além de representar um risco geológico, o fenômeno também é um alerta para os efeitos contínuos do aquecimento global em regiões vulneráveis. Em uma pesquisa inovadora, os cientistas desvelaram os mistérios do mais profundo sumidouro submarino, ou buraco azul, localizado nas ilhas Xixa, no mar da China Meridional. Apelidado de Buraco do Dragão no folclore tradicional, essa notável formação geológica é o mais profundo buraco azul conhecido no mundo. A exploração do Buraco do Dragão envolveu um mapeamento submarino extensivo e análise científica para entender suas características únicas e ecossistema. Os pesquisadores descobriram uma diversificada gama de vida marinha habitando as profundezas do Buraco Azul, incluindo espécies raras de corais, peixes e outros organismos adaptados a condições extremas. Localizado na ilha Middle, na costa da Austrália Ocidental, o Lago Hillier é uma visão de outro mundo. De um tom rosa brilhante, o lago contrasta dramaticamente com as águas azuis do oceano que o circunda, criando um espetáculo visual impressionante. A coloração única do lago é atribuída à presença de micro-organismos como a alga Dunaliella salina e bactérias halofílicas, que prosperam em ambientes altamente salinos. Esses organismos produzem pigmentos que dão ao lago sua tonalidade característica. O mais fascinante é que, mesmo quando a água é retirada do lago, sua cor permanece inalterada. Drones têm sido fundamentais para estudar o Lago Hillier, capturando imagens aéreas que mostram não apenas a beleza do lago, mas também seu impacto no ecossistema ao redor. Cientistas estão interessados em entender como esses micro-organismos sobrevivem em condições extremas, o que pode ter implicações para a pesquisa sobre vida em outros planetas. Além de sua importância científica, o Lago Hillier tem um significado cultural para os povos aborígenes da região, que o consideram sagrado. Embora seja um local protegido e de difícil acesso para o público, imagens capturadas por drones continuam a encantar o mundo, mostrando a impressionante diversidade de paisagens do nosso planeta. No Vale St. John, no Maine, os residentes celebraram uma conquista notável ao reconquistar o título de maior carrossel de gelo do mundo. O colossal disco giratório, criado na superfície congelada do Lago Long e capturado por um drone, estendeu-se por impressionantes 406 metros de largura e cobriu mais de 100 mil metros quadrados, uma façanha extraordinária de engenhosidade e trabalho em equipe. O recorde anterior, mantido pela Finlândia, era de 300 metros de diâmetro. Determinado a superar este marco, Roger Mono e os Northern Maine Ice Busters lideraram o ambicioso projeto, empregando uma combinação de máquinas pesadas, incluindo escavadeiras, motosserras longas e brocas potentes, além de pura determinação para esculpir o gigantesco disco de gelo. Essas imagens feitas por um drone nos mostram caminhantes seguindo por uma trilha no meio das montanhas. Essa trilha fica em Huashan, província que está localizada próximo ao sudeste da bacia do Rio Amarelo, no extremo leste das montanhas de Qinling, ao sul do vale do Rio Wei e também ao sul da província de Shanxi, na China. No deserto remoto da província de Al-Ula, na Arábia Saudita, uma descoberta notável foi feita por um fotógrafo enquanto ele sobrevoava o terreno acidentado com seu drone. De cima, ele avistou uma formação rochosa extraordinária que se assemelha de forma impressionante a um peixe gigante. A perspectiva aérea ofereceu um novo vislumbre desta maravilha natural, revelando detalhes que poderiam ter passado despercebidos do nível do solo. Ao ver a filmagem de drone da rocha, sua impressionante semelhança com um peixe parcialmente emergindo do mar, com suas nadadeiras dorsais e cauda, tornou-se aparente. Não só não acreditaríamos se um drone não tivesse capturado a vista peculiar, como também não poderíamos ver o peixe do chão. O portal de Aramumuru, localizado no sul do Peru, próximo ao lago Titicaca, é uma das estruturas mais misteriosas do continente sul-americano. Esculpido em granito rosa, o portal mede aproximadamente 7 metros de altura por 7 metros de largura e é conhecido por sua forma, que lembra uma porta gigante. Embora sua origem seja desconhecida, lendas locais atribuem sua construção a civilizações antigas, como os Incas, ou até mesmo culturas pré-incas como os Tiahuanaco. Alguns acreditam que o portal tinha um propósito espiritual, servindo como um ponto de acesso para outras dimensões,
ou como um local de meditação e cerimônias sagradas. A precisão da escultura tem levado a especulações mais ousadas, como a teoria de que o portal foi criado com a ajuda de tecnologia extraterrestre. Lendas populares ainda mencionam que o portal é guardado por seres sobrenaturais que o protegem contra intrusos. Com a ajuda de drones, pesquisadores conseguiram capturar imagens detalhadas da área ao redor do portal, revelando características geomorfológicas que sugerem que ele pode ser parte de um complexo maior. Essas imagens também mostraram marcas que podem ser inscrições ou símbolos rituais, aumentando o mistério em torno de sua função original. Apesar de todas as teorias, o portal de Aramumuru continua sendo um local de grande fascínio, atraindo turistas, arqueólogos e espiritualistas de todo o mundo. Na costa de Israel, perto da Baía de Haifa, uma filmagem extraordinária foi capturada por um drone, mostrando um enxame de águas vivas envolvendo um barco. As autoridades marítimas, realizando inspeções de rotina durante a migração anual de águas vivas, encontraram-se em meio a um espetáculo hipnotizante capturado do alto por um drone. A filmagem, que desde então ganhou atenção mundial, mostra a magnitude do enxame de águas vivas enquanto se move graciosamente pelas águas. Do ponto de vista do drone, os espectadores são presenteados com uma visão panorâmica da vasta extensão das águas vivas. De acordo com a Autoridade de Parques e Natureza de Israel, o fenômeno dos enxames de águas vivas tem aumentado, atribuído em parte à poluição e às mudanças climáticas. À medida que as temperaturas dos oceanos aumentam e os ecossistemas se tornam perturbados, as populações de águas vivas prosperam, levando a enxames mais frequentes e intensos. Espalhados por mais de 1.700 quilômetros do deserto do Kalahari, os enigmáticos círculos de fadas são uma das maiores maravilhas naturais da África. Essas formações consistem em círculos perfeitamente delineados de terra nua, cercados por anéis de grama vibrante. Durante anos, cientistas debateram suas origens. Algumas teorias sugerem que os círculos são criados por cupins subterrâneos que reorganizam a água no solo, enquanto outras propõem que sejam resultado de adaptações evolutivas das plantas para sobreviver em um ambiente árido. Graças aos drones, os pesquisadores puderam capturar imagens aéreas detalhadas que revelaram a uniformidade impressionante desses círculos. A partir dessas imagens, foi possível mapear os padrões e estudar como os círculos influenciam a dinâmica da vegetação ao redor. Recentemente, o ecólogo Dr. Gutan propôs uma teoria combinada, afirmando que tanto os cupins quanto as plantas desempenham papéis complementares na formação dos círculos. Ele descobriu que as raízes das plantas criam um sistema natural de armazenamento de água, enquanto os cupins ajudam a redistribuir a umidade. Esse equilíbrio ecológico destaca a resiliência e a engenhosidade da natureza em face das condições extremas do deserto. As imagens capturadas pelos drones também estão sendo usadas para prever como mudanças climáticas podem impactar a formação e a preservação desses círculos ao longo do tempo. No Parque Namib-Naukluft, na Namíbia, encontra-se uma impressionante maravilha natural conhecida como Dead Vlei, uma panela de argila branca cercada por dunas de areia imponentes. Apesar de seu nome desolado, Dead Vlei possui uma beleza única e uma história esperando para ser descoberta. Originalmente formada pelo transbordamento do rio Tsalchab durante períodos de chuva, Dead Vlei foi uma vez um oásis florescente, onde árvores de espinho de camelo prosperavam nas poças rasas criadas pelo rio. No entanto, à medida que o clima mudou e a seca dominou a região, as dunas de areia gradualmente avançaram sobre a panela de argila, cortando o abastecimento de água e selando o destino da paisagem outrora exuberante. Da perspectiva de um drone, os padrões das dunas e o contraste marcante dos esqueletos de árvores enegrecidas contra a argila branca criam uma visão hipnotizante que nunca poderia ser totalmente apreciada pessoalmente. Também conhecido como o Olho do Saara, a estrutura de Richat é um fenômeno geológico localizado no coração do deserto do Saara, na Mauritânia. Vista de cima, essa formação circular parece um gigantesco olho esculpido na superfície da Terra, com anéis concêntricos que se estendem por quilômetros. Inicialmente, acreditava-se que a estrutura de Richat era resultado de um impacto de meteoro. No entanto, estudos posteriores descartaram essa hipótese, sugerindo que ela se formou devido à erosão gradual de um domo geológico composto por diferentes tipos de rocha. Os drones têm sido essenciais para estudar
a estrutura de Richat, fornecendo imagens detalhadas que ajudam os geólogos a entender melhor os processos que moldaram essa formação ao longo de milhões de anos. Além disso, a regularidade dos anéis concentrou o interesse de cientistas e teóricos que buscam desvendar por que essa estrutura se formou de maneira tão simétrica. O Olho do Saara é também um ponto de interesse para exploradores e astronautas, pois sua forma é visível até mesmo do espaço. É um lembrete impressionante das forças naturais que moldaram nosso planeta e continua a inspirar admiração e curiosidade. No coração da remota província de Gansu, na China, encontra-se um dos tesouros culturais mais extraordinários do mundo, Maijishan. Em meio a uma paisagem acidentada, este antigo local budista permaneceu amplamente desconhecido para o mundo exterior, envolto em mistério e negligenciado por muitos. No entanto, um esforço recente liderado por especialistas e autoridades chinesas busca preservar o rico patrimônio de Maijishan para as gerações futuras. No topo de uma montanha imponente, Maijishan chama a atenção como sua grandeza pura. Suas pedras douradas, adornadas com colossais budas e esculturas de argila, são um testemunho de séculos de esforço humano e devoção espiritual. De longe, a montanha parece uma coroa em meio a um mar de verde, sua presença imponente evocando um senso de admiração e reverência. E algo ainda mais majestoso emerge quando olhamos a filmagem de drone, proporcionando uma perspectiva totalmente diferente. Na costa das Shetland, uma foca inteligente fez uma tentativa ousada de escapar de um grupo de orcas famintas, e tudo foi capturado em uma incrível filmagem de drone. Procurando o abrigo dos predadores, a foca utilizou uma fazenda de mexilhões em uma manobra estratégica para enganar seus perseguidores. A filmagem oferece um raro vislumbre de interações envolvendo estruturas artificiais. Esses eventos são raramente capturados em câmera. As táticas da foca envolviam procurar refúgio entre duas linhas de cordas de mexilhões na fazenda de mexilhões Gruno, localizada ao norte de Lerwick, na Shetland. Ela tentou se esconder entre as cordas, esperando escapar das orcas em um jogo de predador e presa. Além das icônicas faces esculpidas de 4 presidentes norte-americanos, o Monte Rushmore guarda um segredo pouco conhecido. O escultor Gutzon Borglum, responsável pela obra, tinha planos grandiosos de criar uma câmara secreta chamada Salão dos Registros. Essa câmara deveria ser um espaço monumental com mais de 20 metros de comprimento e quase 11 metros de altura, projetada para abrigar documentos históricos e artefatos importantes que contassem a história da nação. Borglum também planejava construir uma escadaria de 200 metros que levaria os visitantes até o local, simbolizando a grandiosidade do projeto. Infelizmente, problemas financeiros e a morte de Borglum em 1941 interromperam a construção. O espaço inacabado permaneceu oculto por décadas, gerando especulações e teorias da conspiração sobre sua verdadeira finalidade. Drones equipados com câmeras de alta resolução trouxeram novas imagens do interior dessa câmara secreta, revelando detalhes de sua construção e sugerindo que, apesar de inacabada, ela poderia ter sido utilizada para fins simbólicos ou até rituais. Embora o Salão dos Registros nunca tenha sido concluído, sua existência continua a inspirar curiosidade, adicionando um elemento de mistério ao monumento que já é um símbolo nacional. Na província de Enna, na Sicília, há uma cidade chamada Centuripe, que é formada como uma pessoa deitada quando vista de uma perspectiva de drone. Você pode ver o contorno do que parece ser uma figura espalhada pela paisagem. É um local intrigante, lembrando um personagem desenhado em um enorme livro de esboços. De uma perspectiva aérea mais próxima, o layout da cidade torna-se ainda mais aparente. As ruas e edifícios formam a forma distinta de uma figura humana, completa com o que poderia ser considerado uma cabeça, torso, braços e pernas. É como se alguém tivesse pegado um mapa e desenhado uma pessoa, até nos detalhes. Também há a questão da orientação. Alguns podem ver a figura deitada de bruços, enquanto outros podem percebê-la deitada de costas. Se gostou do vídeo, dê um like. Se você quer ver mais vídeos que fizemos, clique na tela ou dê uma olhada no canal. Cuidem-se, pessoal!